para então produzir frutos para Deus. A era pentecostal é uma era em que o Espírito Santo rega a terra com a graça divina, rega a terra com um testemunho acerca de Jesus Cristo. E aqui está o grande problema para muitas pessoas. Porque muitos entendem que Pentecoste ou pentecostal, seja o substantivo ou o adjetivo, refere-se a um movimento do século XX. A um movimento que eles dizem ser um movimento de restauração daquilo que aconteceu em Atos 2 na igreja primitiva da antiguidade. Antiguidade da era cristã, eu digo. Então eles dizem que agora, nesse século XX, o Senhor está batizando as pessoas com o Espírito Santo, como aconteceu no princípio, para que elas agora possam se encher do Espírito Santo. E dizem que a maior evidência disso é o falar em línguas. E aí começa a primeira grande mentira do movimento pentecostal. Eles dizem: se você não falar em línguas, você não é batizado com o Espírito Santo. Ora, essa é uma grande mentira. E eu posso provar pela Escritura que mesmo os que não falam em línguas, se creram no Evangelho, foram batizados no Espírito Santo. Leia 2 textos comigo rapidamente. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 e 13. É o primeiro texto que demonstra quão falsa, quão sofismática, quão mentirosa é essa ideia do movimento pentecostal de afirmar que só é batizado com o Espírito Santo quem fala em línguas. 1 Coríntios 12, versículo 12 e 13 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, alguns foram batizados em um corpo. Quer judeus, não interrompa, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a alguns foi dado beber de um só Espírito. Eis a verdade da palavra. Apenas alguns receberam. Vocês não podem ficar falando assim contra o homem de Deus. Quando o homem de Deus falar, ainda que não seja verdade, digam sim e digam amém. Vocês são massa de manipulação, incapazes de pensar e de raciocinar. É isso? Me perdoem, queridos, apenas simulei o que pensam a nosso respeito. Eu apenas tentei demonstrar como que as pessoas pensam, os líderes religiosos pensam acerca de cada um de nós, pensam que somos incapazes de pensar, mas nós não somos. Primeiro porque temos uma mente tão inteligente quanto a deles. Segundo que nós temos a palavra de Deus, temos o Espírito Santo. Amém, queridos? Então vamos ler corretamente a Escritura. Versículo 13. Pois em um só Espírito todos nós, diga todos nós, diga todos nós. Então diga assim, todos nós, quer dizer, também eu. Diga em nome de Jesus, todos nós, quer dizer, também eu. Você está incluído. Todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus. Olha, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. O Espírito Santo derramado e descido sobre a igreja é o elemento substancial de vida que nos torna um só. Porque a palavra batismo quer dizer introduzido, imergido. Se todos nós fomos em um Espírito batizados para um só corpo, quer dizer, é como que aqui nesse quadrado, digamos, estivesse o Espírito Santo numa forma de essência. E aí então
você é colocado dentro dele. E aí então o outro é colocado dentro dele. Batizados no Espírito é introduzido dentro do Espírito. E portanto o Espírito Santo, no qual fomos nós todos aqui batizados, nos faz um só corpo. Assim como o meu corpo, olhe para o meu corpo, olhe para o seu corpo. Cada um dos membros, ele está organicamente unido a todos os membros, formando um só corpo, o corpo de Cristo. Só é possível por causa do batismo no Espírito, de sermos nós introduzidos dentro dele. Todos nós, em um só Espírito, fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, quer você, quer eu. E diz mais o texto: e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. E aqui há dois aspectos do Espírito. Primeiro, mergulhar nele, ser introduzido nele. Segundo, beber dele. O Espírito Santo entrou para dentro de você como aquele que bebeu o Espírito, e agora você foi para dentro do Espírito Santo, quando nele você mergulhou espiritualmente. Isto é obra do dia de Pentecoste. Diga amém. Pastor, mas aqui apenas diz que todos foram, mas não disse das línguas. Bem, a primeira coisa é, você é membro do corpo de Cristo, então inevitavelmente você foi batizado no Espírito Santo. Porque se você não foi batizado no Espírito Santo, você não tem como ser membro do corpo de Cristo. Porque o que torna cada membro parte integrante do corpo de Cristo, organicamente, é o batismo no Espírito Santo. No mesmo capítulo, o apóstolo vai esclarecer outra coisa. Versículo 28, desse mesmo capítulo de 1 Coríntios. Ele diz assim, olha, a uns estabeleceu Deus na igreja. Aqui não diz todos nós, diz, irmãos? Então vamos ler direito, versículo 28. A todos nós estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Hã? Agora é diferente? Todos foram batizados no Espírito Santo? Mas quantos foram feitos apóstolos? Ah, não são todos. Olha que coisa interessante. Todos foram batizados no Espírito Santo, mas apenas alguns são apóstolos nesse corpo. Quando disserem todos nós somos apóstolos, eu falo assim, não, não é assim que diz a palavra. Alguns. Olha o que diz o versículo 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Está aí na sua Bíblia assim? Aí vem a pergunta retórica do apóstolo Paulo, que você deve responder. Versículo 29. Porventura, são todos apóstolos? Hã? Por que não? Porque é dito, há uns. Agora eu faço a pergunta e vocês respondem de acordo com a Escritura. Quantos foram batizados no Espírito Santo? E quantos desses batizados são apóstolos? Glória a Deus. Eu pergunto, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Atenção, falam todos em outras línguas? Não. Mas todos são batizados no Espírito Santo? Mas nem todos falam em línguas? Por que então alguém disse que só é batizado se falar em línguas? Quem disse isso? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqui não há nenhum demérito com respeito ao dom de línguas. Não há nenhuma perseguição ao dom de línguas.
Não. Estamos apenas colocando as coisas, cada uma no seu devido lugar. O grande problema é quando você elege um elemento da Escritura e quer fazê-lo todo. Não, cada coisa tem a sua importância no seu devido tempo, no seu devido lugar. O derramamento do Espírito Santo não tem relação direta com o dom de línguas. E alguém pergunta, pastor, mas por que então, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo, ao ser derramado, manifestou-se em dom de línguas? Simples, porque o Espírito, como línguas, como glossas de fogo, desceu sobre a cabeça de cada um dos discípulos. E essa língua que descia no entendimento, saía pelos lábios em forma de pregação. Basta você ler Atos capítulo 2, versículo 11, quando aqueles homens disseram, como nós os ouvimos falar, cada um em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus. O Pentecostes é o Espírito derramado como uma chuva sobre a terra, para regar a terra, uma chuva de graça, uma chuva de poder, uma chuva de cura, de libertação, de salvação, para colher homens para Deus. E essa cura, e essa libertação, e essa salvação, e essa colheita se dá por meio da pregação do Evangelho. Por isso, línguas, discurso, palavras que comunicam, que testificam, que falam acerca do Cristo de Deus, encarnado, crucificado, sepultado, ressuscitado, ascendido, entronizado, glorificado e exaltado. É o Pentecostes. Palavras, línguas que anunciam, que pregam, que testificam acerca do Cristo de Deus. De maneira que essa era se estende até o grande e glorioso dia do Senhor. O Senhor está falando ao longo dos tempos. O Senhor está comunicando a mensagem ao longo de toda essa era, desde a era de Atos 2, desde o início, quando a igreja ali foi fundada, foi inaugurada, quando Deus gerou, por meio do seu Filho, mediante o Espírito Santo, o corpo de Cristo. E então, cada um de nós somos produto dessa chuva, somos o produto dessa grande colheitas, ou melhor, dessa grande colheita, né, de almas, de pessoas para Deus. É certo que essa mensagem não esgota esse ponto, pode gerar ainda muita dúvida, mas é importante que os irmãos leiam a Escritura e os irmãos atentem então para os seus ensinamentos e discernam, porque o movimento pentecostal, e aqui se faz distinção em o que é o Pentecoste bíblico do movimento pentecostal que nasceu no século XX no Brasil. O movimento pentecostal, enquanto movimento recortado, separado da Escritura, eles pregam a busca do Espírito Santo, tendo como fim o Espírito Santo. Ou seja, incentiva-se, pessoal, precisamos buscar o Espírito Santo. E para que devemos nós buscar? Para que você se encha do Espírito Santo. E então, quando você se encher do Espírito Santo, e você estiver tão cheio, que você não puder suportar mais o seu corpo e você cair, ou então você for lançado contra a parede e ficar lá colado, né, a unção da cola, ou então você de repente receber e ficar tão cheio, e vem a unção da gargalhada, e você fica rindo, sem controle de si, com dor de barriga, caído no chão, rindo, sorrindo, sem aguentar mais. Ou então, quando você começar a receber a unção do espectremê,
Quem assistiu o Spectreman? Como é que ele fazia? A unção do Spectreman, ou a unção da galinha, você sai ciscando, ou a unção da bailarina, sai girando, ou você recebe a unção e aí não tem limite, porque você inventa a unção que você quiser. A pessoa está lá parecendo uma pombagira. Não, é a unção da noiva. A pessoa começa a engatinhar igual um animal. É a unção do leão, da tribo de Judá. E nisso as pessoas ficam ali presas a essas experiências, que na sua maior parte são meras experiências psicológicas. Mexe no seu psicológico. A prova disso é que tem umas pessoas que psicologicamente são tão frias e tão apagadas que elas chegam a quase não existir. Essas pessoas são frustradas porque elas não conseguem se emocionar como todas conseguem. Aí fica, o Espírito Santo não gosta de mim, ele não vem. Não é porque a sua emoção é fraca. Já esse povo mais assim, atribulado, né? Rapidinho ele arruma uma unção para ele. Porque ele superficial, na sua alma ele é superficial. Qualquer coisa se empolga, grita, rola. Shhh. Eu me recordo, queridos, que eu era criança. Eu cresci no movimento. E aí eu, pequenininho, tinha meus 12 anos. Não era tão pequenininho assim, né? E eu andava no meio dos jovens. Nós éramos todos jovens canela de fogo. Nos montes, vigília, tal, direto. Eu animado, eu sempre gostei dessas coisas, né? Cheio, não. E um dia nós fizemos uma cabana no fundo da casa de um irmão. Pegamos vários sacos de farinha, de trigo, sacão. Fizemos de toda o telhado e tal. Um calor danado, 3 horas da tarde, estamos todo mundo lá. E aí xarará para cá, xarará para lá, e língua e tal. E todo mundo pulando tal. E aquela coisa tremenda. Cheio. Aí de repente um deles foi tomado. Levantou, opa! Eis que eu falo contigo. Eis, meus servos, que eu falo convosco. Eu vou arrebatar um de vós para o meu trono. Eu vou arrebatar hoje. Quem será? Aí vem a expectativa. Eu vou arrebatar aquele que clamar o sangue de Jesus mais alto. Aí você imagina agora, todo mundo, né? E mais vezes. Aí todo mundo, sangue de Deus, sangue de Jesus, sangue de Jesus, o sangue. Irmãos, faça uma experiência. Fique dentro de casa, feche as portas, 3 horas da tarde, começa a pular e falar o sangue. Chega uma hora que você fica leve. Não, faça uma prova. Não vai pela minha cabeça, não. Faça uma prova. Começa a pular e falar o sangue, com o olho fechado, pulando, e o sangue. Chega uma hora que você vai ficando... Sobe tudo, você perde aquele controle dali, aí você se sente leve. Aí, junta a essa leveza, o desejo de que seja você o arrebatado. Aí você dá aquela ajuda de Sara para Deus, né? Aí você cai. Porque você quer ser arrebatado. É a vontade. E aí você ajuda o Espírito Santo, você desmaia. Aí caía um. Aí quando caía um, já foi. Aí todo mundo vai saber se ele foi mesmo, né?
Aí todo mundo parava de falar o sangue, porque se ele já foi, então não adianta eu falar, porque ele já foi. Aí a gente ia assim, e aí? Como é que tá? Tem que ver se ele está respirando. Porque se estiver respirando, ele não foi, está aqui ainda. Aí a gente ia bem pertinho dele, do nariz assim, ó, para poder sentir a respiração dele. Aí quando ele chegava assim com a orelha bem pertinho, aí ele não aguentava. Aí ele não aguentava e começava a rir. Aí levantava e continuava o sangue, porque não foi esse. Daqui a pouco outro caía. Quando o outro caía, lá íamos nós. Vamos sentir, quando chegava bem pertinho, aí ele não aguentava a pressão. E aí até hoje ninguém foi arrebatado. Nem eu, nem eles, nem ninguém. Bem, eu sei que isso é cômico. É bastante cômico, né, de fato. Isso dá uma peça de teatro, né? Muito engraçada. Entretanto, eu quero ilustrar com isso o quê? Que o grande problema do movimento pentecostal é a busca da experiência pela experiência. É falar em línguas, é ver alguma coisa, é sentir, é tremer. É você ter uma experiência corporal, né, sensorial do Espírito Santo. E o pior é que isso vai de encontro à grande verdade acerca do Espírito Santo. Quando também aqui em João capítulo 16, falando acerca do Espírito Santo que viria, Jesus Cristo disse o seguinte, abra sua Bíblia. Capítulo 16, versículo 13 e 14 e 15. Olha o que é dito acerca da razão do ministério do Espírito Santo. Diz assim, olha. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos jogará no chão, vos colará na parede, vos fará tremer e balbuciar e gemer. É isso? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Diga para o seu irmão, o Espírito Santo te conduzirá a toda a verdade. E a verdade é Cristo. E conhecereis a verdade vos libertará. O ministério do Espírito Santo é um ministério de libertação. E aí eu me admiro em saber que o movimento pentecostal, numa contradição interna, é um movimento de estabelecer semanalmente reuniões de libertação. Para ficar lá mandando a pomba gira embora, o preto velho sair, o fulano calar a boca, amarrar, sacudir, jejuar. E o povo sofrendo. Famílias sendo destruídas. Maridos deixando suas esposas. O adultério implantado na igreja. Pastor em adultério. Líder em adultério. A igreja se consumindo. Tudo se destruindo. É o pastor que está roubando. É o pastor que vendeu a igreja de porteira fechada. É o que se ouve falar. É o que se ouve. Pessoas sinceras, mas que não conseguem se livrar dos pecados. Totalmente aprisionados e prisioneiros da cobiça, da ganância, da inveja, da mentira. 30 anos, 40 anos, servindo a Deus com sinceridade. Não é com falsidade, é com verdade. Só tem um problema: no caminho errado, da maneira errada, porque não tem sido conduzido a toda a verdade. Porque está atrás de uma experiência, de um fogo. Vou para o monte porque as folhas lá se transformam em ouro. Chega um momento que você olha assim, está aquele campo todo de ouro. Já viram isso? As folhas das árvores se transformam em ouro? Nunca ouviram falar disso? Então vocês não foram pentecostal, não. Dente de ouro também. Eu ia para o monte. A gente queria ver, quando a gente via uma árvore pegando fogo todinha. Mas via mesmo? Via e queria ver. Você vê o que você quiser ver. Se você estiver muito com medo de alma, ou de demônio, você não pode ficar sozinho. Porque você vai ver. Você vai ouvir coisas se mexendo.
Mas é tudo coisa que acontece na tua cabecinha aí, ó. Tudo aqui, ó. Isso é um poder tremendo de fazer as coisas. Porque o ministério do Espírito Santo não é levar ninguém para um monte para ver árvore pegar fogo, para ver folha se transformar em ouro, ou que seja brilhar como ouro, dar dente de ouro para o outro na boca. O ministério do Espírito Santo é conduzir-nos a toda a verdade. Quanto mais você aproxima-se da verdade, mais você compreende a Cristo. Mais você entende o ministério de Cristo, a obra de Cristo, o supremo propósito de Deus, a sua vida vai ganhando sentido. E você vai percebendo que muitas coisas nas quais você estava emaranhado, estava perdido, vai perdendo um significado. Coisinhas tolas, você começa a galgar e a ascender patamares de espiritualidade que não podem ser comparados a nenhuma experiência humana psicológica ou parapsicológica que seja. Não. Está aqui, ó. Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo. Então, ele, o Espírito Santo, não é o alvo. Ele não falará nem mesmo por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele há de se glorificar. Ele há de se glorificar. Hã? Não. Ele há de me glorificar. O ministério do Espírito Santo glorifica o Filho. Entenda, o Espírito Santo é o servo de Jesus Cristo. Não há nenhum demérito nisso, porque Jesus Cristo é o servo do Pai. Jesus veio glorificar o Pai e o Espírito veio glorificar o Filho. Porque afinal o Filho é aquele em quem, por quem e para quem tudo foi feito. Versículo 14, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Qualquer movimento em que supostamente haja uma manifestação do Espírito Santo, você tem que perguntar, assuma o resultado, o fim, é a glorificação do Filho ou é a experiência pela experiência? Ou é a glorificação do próprio Espírito? Quando você vira um Espírito Santo que atrai toda a glória para si, não é o Espírito Santo. Não é. É o espírito da mentira. Onde você ouvir ou ver o Espírito Santo agindo e acontecendo exatamente como está em Atos capítulo 3. Quando Pedro, cheio do Espírito Santo, mandou aquele homem levantar, levanta-te, anda, ele saiu saltando, e logo ele entrou no templo de Salomão, e ali ele não ficava fingindo que estava andando, não, ele pulava, saltava, ele era um paralítico de nascença, agora ele estava saltando, curado. Logo a multidão se levantou e começou a cercar a Pedro e a João, e a olhar para eles admirados. Quando Pedro percebeu que o povo olhava para eles de maneira diferente, falou assim, vem cá, para, por que vocês estão me olhando para mim, para nós? Por que vocês estão olhando? Ué, mas como assim, por quê? Vocês acabaram de curar um homem, um paralítico. Como não olhar para vocês com admiração? E eles disseram, não olhe para nós com admiração, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar. Em outras palavras, não foi o nosso poder e nem a nossa piedade que possibilitou a cura desse homem, mas é o nome de Jesus Cristo. Em outras palavras, olhem para Jesus Cristo. Ali o Espírito Santo estava agindo. Sabe por quê? Porque naquele momento que houve aquele milagre, aquele prodígio, o Espírito Santo disse, olhai para Jesus Cristo. Olhai para o ressuscitado. Olhai para o exaltado. Olhai para o glorificado. É Ele, é este nome bendito que recebe toda honra, toda glória e todo louvor e toda adoração.
Bem, o Pentecostes é mais ou menos isso. Eu falaria aqui mais 3 ou 4 mensagens ainda, outros domingos, mas o básico é o que temos dito. Se o movimento pentecostal tem a experiência como sendo o seu objetivo, olhe então para a Escritura e perceba como que a ação do Espírito Santo é uma ação de extermínio completo e de uma nova criação. O Espírito Santo quer pegar você e destruir em você o velho homem, aniquilar a velha natureza e te fazer uma nova criatura. Mas não é uma nova criatura conforme o cristianismo propõe, não. Qual é a nova criatura que o cristianismo propõe? É aquela que você muda suas roupas, muda seu cabelo, muda sua alimentação, mas continua com o seu coração tão apodrecido, se não pior, como antes. O Senhor, Ele quer mudar a sua alma. Ele quer mudar a sua mente. Ele quer mudar suas vontades, suas emoções. Ele quer te fazer de uma pessoa egoísta, uma pessoa altruísta. Alguém que não busque mais os seus próprios interesses, mas que busque o interesse do outro. O Senhor, Ele quer fazer de você uma pessoa que já não busca mais os seus próprios interesses, mas que busca o interesse do outro. Alguém que possa se compadecer do outro, sentir em você mesmo, no seu coração, a dor do outro, para estender a mão. O Senhor, Ele quer nos fazer, a cada um de nós, pessoas semelhantes a Cristo. Olhe para o Cristo de Deus, segundo a carne, no sentido do modo como Ele viveu. Leia Mateus, Marcos, Lucas e João. Olhe para o viver humano de Jesus. E é isso que Ele quer fazer com você. Ele quer te dar este viver humano, o mesmo dele. Talvez você não se sinta atraído por esse viver. Ah, mas é isso então o Evangelho? Que eu seja conformado à imagem de Jesus na minha alma, para ser bondoso, misericordioso, ser cordial, ser manso, humilde. É para isso o Evangelho? É. Ah, então eu não quero. Então não vai ser aqui o seu lugar. Você vai procurar o falso evangelho da prosperidade, que te oferece tudo aquilo que o seu coração caído deseja. Dinheiro, poder, riquezas, coisas deste mundo que passam. Você pode até conseguir alguma coisa, mas um dia, e está muito próximo o seu dia, você vai se deparar com a morte, e você vai pedir, por favor, deixa eu levar alguns, meus cartões de crédito comigo lá para o inferno. E ela dirá, não, mas lá não vale. Lá não vale, o seu dinheiro não tem mercadoria para vender lá. O fogo lá é gratuito. Hein? Gente, em nome de Jesus, voltem seus olhos para Jesus Cristo. Amém? Está cansado? Está sem força? Olhe para Jesus. Invoque o nome de Jesus. Creia no nome de Jesus. Jesus é tudo. Ele é tudo de que você precisa. Nele nada falta. Jesus é o Senhor.